Amém. Aplauda ele bem forte com as suas palmas nessa manhã. Bem forte pro Rei da Glória, igreja. Aleluia. Graças a Deus. Pode se assentar. A vitória é nossa pelo sangue, pelo nome de Jesus. Um bom dia a todos que eu não vi. Bom dia ao pessoal que acompanha aí, né? Pelo YouTube, pelo Facebook. Essa palavra também vai abençoar fortemente a vida de vocês. Diga glória a Deus, igreja. Gente, coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Deus tem muita coisa boa para falar com a gente, muita coisa para revelar o nosso espírito nessa manhã. Pai, fala com os teus filhinhos, fala com o teu povo, com os teus servos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que o teu Espírito possa convencer a cada um da verdade, do pecado, do juízo, da tua volta. Que o teu Espírito convença, Senhor, a respeito de tudo que a tua palavra garante que nos pertence, que é o nosso direito. E em nome de Jesus sejam amarrados todos e quaisquer espíritos que queiram desviar a mente, o entendimento, ou causar qualquer confusão nos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Muito bem, vamos então, abra a Bíblia por favor, Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, tá? A gente vai usar bastante a Bíblia. Eu vou estar falando algo que eu já comecei a pregar um tempo atrás. Eu vou trazer a conclusão desse entendimento hoje. É muito importante nós sabermos como o Espírito de Deus se revela e se move através da nossa vida. E isso é de extrema importância. Amém, gente? A maioria das pessoas às vezes recebem o Espírito Santo e não sabem como desenvolver a sua comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não se revela na carne. Você pode sentir às vezes a presença dele, o mover dele, mas o Espírito Santo, ele se revela no espírito do homem e da mulher. Quando a carne está em sujeição, ele enche o nosso espírito e habita dentro da nossa carne, uma casa dele. Nós vamos ver coisas muito importantes nessa manhã, tá bom? Capítulo 2, a partir do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, todos reunidos, né? No mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então o Espírito Santo, quando ele vem para batizar uma pessoa, às vezes tem pessoas que vão senti-lo no dia do batismo. Tem pessoas que vão sentir uma brisa, um calor. Pasme com o que eu vou te dizer. No passado, eu pensava que a pessoa, quando era batizada no Espírito Santo, automaticamente a pessoa tinha que falar em línguas. E isso não é uma regra. Não é uma regra. Você sabe que você tem o Espírito Santo e está cheio do Espírito Santo se você manifesta os frutos dele. E se pasme mais ainda com o que eu vou te dizer agora. Em Marcos capítulo 16, a Bíblia fala que todo aquele que crê falará em novas. A Bíblia não diz nem quem tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que a pessoa que crê, ela fala em língua dos anjos, na língua do céu. Por isso que as pessoas têm feito uma confusão enorme hoje em dia a respeito do que representa a obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo,
jamais podemos limitá-lo a pensarmos que ele vem só para a gente falar em língua. Isso aí é uma das manifestações que ele pode proporcionar na vida da pessoa. Um dos dons que ele pode dar à pessoa, variedade de línguas. Mas ele, além de ter 9 frutos diferentes, você sabe que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não é a pessoa gritar, falar, rodar em língua. Eu já vi pessoa fazer isso aí, e sair da igreja e beber, e fumar, e fazer um monte de coisa errada. Quem está ouvindo? Eu já vi. O falar em língua não demonstra que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Claro que não. Quando você vê o objetivo do Espírito Santo e como ele se revela, talvez você vai entender que você já está precisando há muito tempo deixar ele assumir, tomar o lugar dele na sua vida. Vamos continuar aqui para a gente ver, ó. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles. Então presta atenção. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, a gente vai passar a fazer coisas que a gente não faz com naturalidade. Eu, por exemplo, eu pensava que quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu precisava receber a língua. E quando eu recebi as línguas, que na verdade já estavam dentro de mim o tempo todo, só que eu ficava com medo. Quando eu ia falar em língua, tem gente que falou para mim: ah, pastor, você não parece pastor da mundial, você parece pastor da Assembleia, não sei o que, você é barbudo, e esse jeitão seu e tal. Diga glória a Deus. Quando você entende que o Espírito de Deus ele vai se mover em você, você não vai preocupar com a opinião dos outros, você vai dar fruto só. Diga glória a Deus. Eu amo a igreja Assembleia de Deus. Eu preguei lá muitas vezes. Fui convidado para pregar, eu preguei. Diga glória a Deus. Mas o Espírito Santo me convocou a fazer a obra na igreja mundial. Quase 2 décadas já. Diga graças a Deus. O Espírito Santo, quando ele vem sobre mim, sobre você, ele abre os nossos olhos. Mas por que muitas pessoas não estão vendo o agir do Espírito Santo? Quando, presta atenção, o Espírito Santo vem, ele quebranta o nosso coração. É fácil você saber quando você recebe o Espírito Santo, porque quando a pessoa não tem o Espírito, a pessoa faz isso aqui com ela, ó, até não quer matar a outra. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, você deu um tapa na cara e resolver a outra. Vai dar. A pessoa pode falar mal da outra, você não orar. Aquela coisa. A pessoa está em paz. Glória a Deus. Está em paz. Agora existe um detalhe muito importante que a pessoa deve saber. Existem pessoas que recebem o Espírito Santo e o Espírito Santo está retido, porque a Bíblia fala assim, ó: não reteis o Espírito Santo de Deus pela qual fostes selados na vossa vida. No passado existiam os atos, entenda isso aqui que a gente vai aprofundar agora. Existiam os atos, existia o santo e existia o santo do santo. São 3 locais diferentes. Diga glória a Deus. 3 locais diferentes. Atos representa o nosso corpo, o santo representa a nossa alma, e o santo dos santos representa o nosso espírito. É como se fosse 3 lugares. A carne, eu comecei essa pregação, você vai lembrar agora. A carne, a alma e o espírito, 3 dimensões da oração. Nessa conclusão que eu vou trazer daquela palavra que eu comecei,
E agora, hoje, é muito importante a gente saber que para a gente ser usado verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem que aprender a vencer o lugar do átrio, da carne. A gente tem que vencer a limitação da carne. E a carne é terrível. Muitas pessoas, elas já têm o Espírito Santo, mas a carne está sucumbindo. A carne está tipo extinguindo o Espírito, como Paulo fala. A carne está apagando. Não que a carne tenha poder para apagar o Espírito Santo, claro que não. Mas a carne está apagando o mover, a obra dele na vida da gente, às vezes. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito. É muito importante. Porque a carne, por isso o apóstolo Paulo fala, sujeiteis o vosso corpo, né? A Bíblia fala, a carne milita contra o Espírito também luta contra. Os dois é uma luta, ferrenha um contra o outro. É uma luta ferrenha, violenta. A carne não quer, de hipótese nenhuma, que a gente chegue. Por exemplo, você está aqui hoje por causa do Espírito. Porque se fosse olhar pela carne, a sua carne queria que você estivesse em casa, deitado, assistindo alguma coisa na televisão, comendo alguma coisa, se entretendo. A carne, além de odiar orar, ela ainda luta diretamente contra a obra, contra a execução, contra o mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ela luta diretamente. Então, existe sim processos, como os sacerdotes no passado faziam, e o sumo sacerdote fazia para entrar no Santo do Santo. Nós também temos processos. Quando a gente fala, eu vou orar, eu vou buscar Deus, para que o Espírito Santo de Deus, ele se mova em mim. Se você já foi batizado um dia, ele está aí dentro de você, ele está contigo. Só que a pessoa tem que aprender, deixar ele se revelar. Porque a Bíblia fala que Deus, ele só se revela em espírito, ele não se revela na carne. Deus cura a nossa carne, que é o corpo. Deus acrescenta coisas boas para a nossa vida. Mas o objetivo de Jesus, de Deus, sempre foi a alma e o espírito, que é a vida que ele nos deu. Glória a Deus. Então os átrios representam a nossa carne. Lá no átrio, o sacerdote fazia o seguinte: ele chegava, matava a rolinha, às vezes matava uma e soltava outra. Aspergia o sangue de um, daquele matava uma na outra, e a outra saía voando, liberdade. Quando eles faziam rituais de purificação, era um bode era morto e outro bode era solto. Um bode que era morto, o sangue era aspergido para tirar os pecados, e o bode que era solto era para que aqueles pecados fossem para o bode e a pessoa não pagasse o preço dos pecados. Agora Jesus já fez isso por nós, sim ou não? Jesus já nos libertou dos cativeiros infernais, demoníacos, e Jesus também agora nos dá acesso ao trono da graça de Deus, que a Bíblia fala. Porém, a nossa carne, ela se opõe a isso. E o que é extremamente importante da gente saber é que, se você perseverar em oração na carne,
Primeira coisa, só para relembrar que tem pessoas que não acompanharam. A pessoa começa a orar, começa a abrir boca, começa a vir pensamento intrusivo na cabeça. O que é pensamento intrusivo, pastor? Pensando no sei o que, no dia de amanhã, no trabalho, numa conta que não venceu, num problema, num filho, numa situação, num trabalho de amanhã, pensando nisso. Se a pessoa está vivendo em pecado, o diabo, por que você está orando? Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Tudo na carne se torna muito pesado. Então a pessoa tem que sujeitar a carne. Você tem que continuar. O Davi fala no Salmo 25, versículo 4 e 5, ele esperava por Deus o dia todo. Às vezes a gente não quer esperar por Deus durante 5 minutos. A gente não quer esperar por Deus por 10 minutos. A gente às vezes não quer esperar por Deus, porque quando você espera e continua, a mente foge, você vai, em nome de Jesus, meu Deus, porque a carne, eu não sei se você já orou cansado. Com certeza já orou cansado também, né? Quando a gente está muito cansado e começa a orar, a gente começa a embaralhar as palavras, né, velho? O Senhor vem, o Senhor não vem, o Senhor vai, meu Deus, me ajuda não, Senhor. Começa a inverter, Jesus. A pessoa começa a falar um monte de besteira. E na carne, geralmente a pessoa me dá, abençoa, me ajuda, me faz, me traz, me leva, abençoa. É tudo pedir. E é errado, pastor, não. Só que quando você rompe a carne e começa a pedir coisas certas, e você chega na dimensão da alma, aí você não pede mais nada. Diga glória a Deus. Você só começa a buscar. Ali você perde a noção do tempo. A maioria dos cristãos, muito poucos chegaram na dimensão do buscar da alma. E menos ainda cristãos chegaram na dimensão do espírito. A dimensão da alma, a pessoa fica tão quebrantada que a pessoa já não se importa com mais nada dela. E é tão interessante essa dimensão da alma, da gente buscar, que a gente se sente tão completo por Deus quando a gente está ali, que você sabe que você não precisa pedir nada, que Deus vai te dar. Glória a Deus, aleluia. É a coisa mais impressionante do mundo. E nessa região da alma a pessoa começa a chorar, começa a sentir, começa a ser quebrantado. Ali a pessoa começa a pedir perdão para Deus, começa a perdoar os outros, ter misericórdia. Você sabe que a palavra misericórdia é a junção de duas, né? Mise significa as misérias e córdia do coração. Quer dizer, a pessoa quando está quebrantada na alma, a pessoa vê o quanto que ela é falha, pecadora, necessitada, e aí Deus começa a derramar na alma da pessoa, na nossa alma, Ele começa a derramar a presença dEle. Eu já fiquei horas nessa dimensão. Quando você vai não treinando a oração, porque a oração não é repetitiva e não é um método. A única regra da oração é, primeiro, o nome de Jesus, e segundo, verdade, sinceridade. E nem adianta a pessoa querer usar o nome de Jesus se a pessoa não for assim verdadeira. Deus não vai ouvir a pessoa. Deus vai escutar só. Ouvir para atender, não. Quando a gente percebe, gente, que a carne está às vezes roubando da gente coisas extraordinárias da parte de quem? Porque na carne, a Bíblia fala que Deus não se agrada da gente se ver na carne. A carne quer fazer picuinha, quer causar contenda, quer fazer divisão. Você vê, tem gente que é ótimo para orar, é ótimo para jejuar, é ótimo para buscar a Deus, é ótimo para falar de Deus, é
é fiel dizimista, é fiel ofertante. Mas a pessoa na carne, a pessoa tem uma desenvoltura que a pessoa não consegue perdoar. A gente só cria um coração maleável, um coração quebrantado, quando a gente alcança essas dimensões, que é a intimidade com Deus. Presta atenção, a carne é um reino, tá? É uma dimensão, pastor, é uma dimensão. É uma dimensão. Inclusive vou ter que gravar um vídeo sobre dimensões, né? O pessoal me pediu muito para gravar um vídeo sobre dimensões depois. A carne é uma dimensão, é um plano aqui, ó, natural. A alma é outra dimensão e o espírito é outra dimensão. Por isso que para a pessoa sair desse âmbito da carne, a pessoa vai ter que orar, insistir, perseverar, prevalecer. E isso, essa chave, ela vira assim, ó, quase que imperceptivelmente. A pessoa entrou para a alma. Se a pessoa fica ali na alma, aí na alma a pessoa não pede mais nada, só adora, exalta, chora, quebranta, a pessoa se humilha, fala coisa que nunca falou, fala em língua, busca, exalta, aquela coisa maravilhosa. Você persevera ali, aí Deus te dá encontros no Espírito. Esses encontros do Espírito é onde você pode receber a glória de Deus. Quem está vendo? A glória de Deus. Esses encontros do Espírito é onde a pessoa recebe a glória de Deus. Por que o pastor falou isso aqui? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não quer vir sobre quem é perfeitinho. Quem está ouvindo? Pelo contrário, ele quer vir para convencer a pessoa do pecado. Ele quer vir para fazer a pessoa tomar noite do pecado. É ele que nos convence de tudo que é do mal. Mas a gente tem que aprender a sujeitar a nossa carne, colocar a nossa carne em disciplina. A nossa carne, ela vai lutar. Por quê, pastor? Porque a carne é um reino, e todo reino tem um rei. A nossa carne, como a gente está aqui, ela pensa que ela que manda. Então, de todas as maneiras possíveis e impossíveis que você possa pensar, ela vai tentar impedir você de ter um encontro com quem? Porque se a gente tem um encontro com Deus, a gente mata as obras da carne e o Espírito de Deus passa a reinar na nossa vida. Preste atenção. Por que o diabo tem vencido muitas pessoas, pastor? Por causa da carnalidade. A Bíblia diz, abra comigo por favor, 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Olha o que diz a palavra, olha lá. Tem gente que fala assim, pastor, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu sou fiel, eu sou dizimista. Por que às vezes muita coisa não acontece, pastor, na minha vida? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Olha lá. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás. Por que tem gente que não vence o diabo? Porque não alcançou essas dimensões com Deus para perdoar de verdade, de coração. Tem pessoa que a pessoa quer expulsar. Sai, diabo, eu não te aceito, eu não quero você aqui, você é queimado, blá, blá, blá. E o diabo fica, eu não saio, porque você odeia. Eu sou o pai da mentira, o pai do ódio, o pai do engano. 2 Coríntios capítulo 2,
Versículo número 10. Sabe como que às vezes a maldição, a praga, a miséria vai sair da vida da pessoa? Quando a pessoa tem um encontro com Deus e perdoa de corar. Se você chegar no âmbito da alma, às vezes o que Deus está esperando para realizar uma obra na sua vida é só isso. De verdade o teu coração dizer: eu abro mão, eu perdoo, Senhor. Abençoa a vida daquela pessoa. E isso, abre lá também no livro Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Vamos ver aqui, ó. Tiago capítulo 5, o versículo de número 16. Diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, isso aqui, Deus aqui não está falando para confessar a Deus. Isso aqui é importante, gente. Porque às vezes você sabe que o diabo ele causa ardis. O que é ardis, pastor? É confusão. O diabo vai querer lançar você contra um irmão, lançar você contra o obreiro, colocar coisa na sua cabeça contra o pastor, colocar coisa na cabeça do pastor contra você. O diabo gosta de causar intriga, confusão, fofoca, tudo para que a pessoa o quê? Porque tem pessoa que é ótima para orar, é ótima para fazer coisa, para até jejuar, a pessoa é boa. Mas a pessoa é frágilzinha. Qualquer coisa que eu falo com a pessoa, ó, meio pé de bico. Eu perdoo. Eu lembro de uma senhora, foi em Minas Gerais. Eu falei para ela: perdoa o seu marido. O marido dela tinha vivido com muitas mulheres, tinha vendido as coisas dela. Bateu muito e ela vivia com ele, morava com ele. Ela precisava morar com ele? Não, ele já tinha traído ela um monte de vezes, ela não precisava. Mas ela queria morar com ele, queria viver odiando ele. E com isso ela estava até com câncer, quem está ouvindo? Aí eu cheguei na igreja e ela estava nessa situação. Aí eu falei para ela: senhora, já que a senhora quer continuar vivendo com ele, perdoa ele, não faz isso mais. Não, pastor, eu não perdoo ele, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Aí eu comecei a explicar para ela o inferno, ensinar o que era inferno, que era uma coisa que ela não sabia o que estava falando, e o câncer que ela estava. Você sente dor aí? Eu falei: sinto, pastor. Não era aquele câncer maligno, era tipo um linfoma, né? Era tipo um caroço que tinha dentro dela, um linfoma que fala. Ela sentia dor, sentia mal-estar por causa da quimioterapia que tinha que fazer. Eu falei: pensa nisso aí 100 vezes pior se você vier a morrer. E eternamente. Aí ela pensa: quer sair? Então perdoa esse diabo, então, Senhor. Falou assim. Eu falei: não, aí não. Perdoa esse diabo, né? Aí não. Aí não adianta. Se for perdoar, tem que perdoar de coração. Aí flui aquela coisa toda, ensinando, falando. Isso aconteceu comigo só uma vez, só não. Foi muitas vezes que aconteceu isso comigo. Diga glória a Deus. Então aqui você vê que Deus está falando. Quando a gente reconhece que errou com o outro, eu chego perto de você, eu errei com você. Fala: me perdoa, irmão. Me perdoa, homem de Deus. Me perdoa, mulher de Deus. Me perdoa. Na hora a carne vai ficar: você não deveria ter falado. Você não deveria ter. A carne não gosta de se humilhar. A carne é arrogante, é orgulhosa. Quem está ouvindo o que eu estou falando? A carne é prepotente, é altiva. A carne é egoísta, egocêntrica, só pensa em si mesma. Isso é carne. Por isso que a pessoa que vive pela carne, o Espírito Santo entristece com a pessoa. A Bíblia fala assim: não entristeçais o Espírito Santo da promessa pela qual vós fostes selados. O Espírito Santo está esperando para começar às vezes a comunicar com você, falar com você, agir em você, operar através da sua vida. Mas a gente tem que
tomar essa atitude. Assim como no passado o sacerdote fazia sacrifício, se purificava, lavava com sangue, aspergia sangue, entrava em outro lugar, tirava a sandália, aspergia sangue, fazia sacrifício, tomava sangue, jogava sangue, purificava a roupa, se purificava de novo para entrar no Santo dos Santos. Hoje em dia a gente tem isso, gasta tempo. Você tem que ficar tempo com Jesus até você chegar realmente na presença de quem? E se a gente chega na presença de Deus, a gente não sai de mãos vazias. Quem está ouvindo? Não sai. Não sai. Porque a maioria das pessoas fica só nesse plano, nessa dimensão da carne. Diga glória a Deus. Olha lá, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos. Isso aqui eu vou te falar, isso aqui é terrível. Isso é terrível. Porque o diabo é sujo. Quem está ouvindo, igreja? Às vezes ele vai usar uma pessoa para vir te alfinetar mesmo. Porque ele sabe que a gente vive, a gente é carne também. Ele sabe disso aí. O inimigo é sujo demais. É o inimigo mesmo. O inimigo sabe que direto, jamais ele pode tocar na gente diretamente. Jamais. Então o que ele faz? Faz com que o nosso coração veja o sol se pôr sobre a nossa ira. E com isso sim o diabo passa a ter lugar na vida da pessoa. Nós vamos orar agora. Bateu aqui meia hora de palavra, né? Nós vamos orar. Eu vou terminar essa palavra depois ainda, que ela não terminou não. Mas eu te trouxe aqui hoje para isso. Se tem coisa que você tem que fazer, pegue e faça. Pegue e faça. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que então sejais o quê? Sejais o quê? Curados. Algumas Bíblias falam sarados. Que coisa, né? Marcos capítulo 11, versículo 23, 24, 25 e 26 fala assim, sobre a determinação. Vamos ler lá para não ficar na minha palavra. Vamos lá, Marcos capítulo 11. A gente encerrar aqui, essa parte, né? Pastor, eu sou de fé, eu tenho muita fé. Tem pessoa que às vezes está assistindo ali, por que a minha fé não funciona? Porque às vezes sempre vai ter um que vai querer te humilhar, o diabo vai usar um para querer falar mal de você, para criticar o seu jeito, a sua maneira, para criticar, às vezes, se você é gordo, você é magro, se você é alto, você é baixo, o jeito que você fala, isso aí é o inimigo, são ardis do diabo. Marcos capítulo 11, versículo, vamos lá, último. Marcos capítulo 11, versículo de número 23. Diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, oração, determinação, fé, ergue-te e lança-te na onde? No mar, e não duvidar em Deus, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Todo mundo prega isso aqui, mas aqui que vem a chave de verdade. Vamos continuar? Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-lo-eis. Quer dizer, eu estou orando, se eu creio que Deus me deu naquela hora, essas coisas vão se revelar na minha vida, de um jeito ou de outro elas se revelam. Deus nunca prometeu para mim nem para você que a gente não vai ter luta. O que Ele prometeu é: você vai vencer todas elas comigo. 24.
24. Não, 25. E quando estiver orando, perdoai. Então quer dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que caia por terra esse demônio na minha casa. Senhor, eu profetizo que eu venha prosperar, a porta venha se abrir, a casa venha sair, que venha ser aberta a janela do céu, que eu cresça, prospere, venda muito, seja honrado. E quando estiveres orando, perdoai. Se eu não perdoar durante a minha oração, se eu tiver alguma coisa para perdoar, isso se aplica a tudo. Tudo, pastor? Tudo. Para oferta, para pedir. Por quê? E quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também o quê? Os perdoe as vossas ofensas. 26. Mas, aí tem um mais, né? Esse mais aqui, quando vem de Deus, Deus está dizendo aqui, ó, existe aqui um porém. Existe aqui uma condição. Mas, se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Em suma, olha para cá, a gente não recebe nada. A gente recebe de Deus quando a graça de Deus está sobre nós. E para a graça estar sobre nós, diga glória a Deus, você também tem que dar graça para os outros igual Deus dá para você. Senão não há negócio com Deus. Diga glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, fecha os olhos. Pai, obrigado pela tua direção, Senhor, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, eu tenho certeza que os teus filhinhos receberam do alto, Pai, a direção do Senhor. Que cada vida, cada alma, cada coração nessa manhã possa vencer o diabo, vencer os ardis, as ciladas, possa vencer a amargura, as ofensas e todo o mal do coração dos teus filhos possa ser removido. Senhor Espírito Santo, aqueles que